Muito bem, queridos, vamos agora dar sequência ao estudo que nós começamos na semana passada. Apenas para a gente relembrar um pouco do que nós estudamos na semana passada, nós começamos a ver um pouco a história do profeta Elias. E por falar em história do profeta Elias, uma das coisas que a gente percebe na história do profeta Elias é que a gente não sabe muita coisa da história dele antes dele aparecer ali na frente do rei Acabe. Nós vimos na semana passada que a gente não sabe se ele era rico ou se era pobre, se era casado, se era solteiro, se vinha de uma família pequena ou se de uma família grande, se era idoso, se era jovem. Nós não temos nenhuma informação. E nós vimos na semana passada que nós não sabemos essas informações porque Deus entendeu que não era importante para nós, não era necessário para que hoje eu e você soubéssemos disso, porque o nosso passado, quem fomos, da onde viemos, nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é o que nós estamos sendo e fazendo daqui para frente. Isso que é o importante. Mas nós vimos também que o profeta Elias, ele surge na história sagrada num momento muito especial. Apenas relembrando, o reino de Israel havia sido dividido. O reino do norte com 10 tribos, chamado de Israel, com a capital em Samaria. E o reino do sul, chamado de Judá, com 2 tribos, capital em Jerusalém. Nós vimos também na semana passada que a história tanto do reino de Israel como do reino de Judá, as duas histórias são contadas em paralelo, tanto nos 2 livros de Reis como nos 2 livros de Crônicas. Só que tem uma diferença básica entre um e outro. Apesar das histórias dos 2 reinos estarem sendo contadas em paralelo, quando a gente olha em 1º e 2º Reis, a gente vê que a ênfase na história está no reino do norte, a ênfase está no reino de Israel. Lembrando, 10 tribos, capital em Samaria. Já nos livros de crônicas, 1º e 2º Crônicas, a ênfase está no reino do sul, 2 tribos, capital em Jerusalém, o reino de Judá. E quando a gente olha tanto Reis como Crônicas, tem uma coisa que é muito semelhante nos dois. Os relatos, quando vão passando de um rei para outro, reinado de um, reinado de outro, geralmente termina dizendo: e fulano reinou tantos anos e fez o que era reto perante o Senhor, ou então e fez o que era mal perante o Senhor. Quando a gente olha 1º e 2º Crônicas, a história dos reis de Judá, o reino do sul, capital em Jerusalém, 2 tribos, a gente vê que até teve alguns reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas uma boa parte desses reis fizeram o que era bom, fizeram o que era correto diante de Deus. Quando a gente olha 1º e 2º Reis, que é o texto onde nós estamos estudando a história de Elias, quando a gente olha 1º e 2º Reis, a gente vê algo diferente. Na história do reino de Israel, Reino do Norte, capital em Samaria, até teve alguns reis que fizeram o que era bom perante o Senhor. Mas, infelizmente, a maioria dos reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí chega o momento do rei Acabe, que nós vimos na semana passada. Os últimos versos do capítulo 16, o capítulo anterior, nos diz que Acabe, num reino em que havia péssimos governantes, governantes apóstatas, idólatras, rebeldes diante de Deus, num reino onde havia reis desse tipo, Acabe conseguiu ser ainda pior do que todos os reis que vieram antes dele. E ali no finalzinho do capítulo 16, o escritor do livro de Reis, ele ainda faz um resumo das coisas que Acabe fez para que chegasse a este ponto, o ponto de ser considerado o pior rei que houve até aquele momento.
E entre as coisas que o autor destaca é o fato de Acabe ter se casado com Jezabel. E ali mostra que Jezabel era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios. E para a gente, em pleno século XXI, não fica muito claro isso. E nós falamos aqui, eu estou fazendo apenas uma recapitulação do que nós estudamos na semana passada. Não fica muito claro para nós hoje, mas quando a gente vai olhar a história, a gente vê que o rei Etbaal, ele não era apenas o rei, mas ele era o sumo sacerdote desse Deus, o Deus Baal, que tinha o centro de adoração na terra de Sidom. E a sua filha, Jezabel, era uma sacerdotisa da deusa Astarote, ou Ishtar, ou outros nomes que esta deusa tinha naquela época. Jezabel, ela foi levada por Acabe lá para Israel. E ao ser levada para lá, levou a idolatria para aquele reino também. E o texto diz que Acabe construiu templos para esses deuses. Não sei se você lembra, acredito que sim, mas na semana passada nós dissemos o que esses deuses representavam. O que Acabe representava, o que Astarote representava. Na crença deles, a crença que Jezabel e Acabe impuseram ao povo de Israel, o deus Baal era o responsável pelas águas. Se estivesse chovendo, se o poço tivesse água, se o rio estivesse fluindo, era tudo bênção de Baal. E a deusa Astarote, ela era a deusa da fertilidade. Se o solo produzia o fruto, se as árvores produziam, se os rebanhos se multiplicavam, se as mães tinham seus filhos, era tudo bênção da deusa Astarote, como eles acreditavam. E nesse instante de suprema apostasia para o povo de Israel, é que Deus traz Elias, coloca diante do rei Acabe e manda ele dar o recado dizendo: vocês estão ensinando o povo de Israel que é o Deus de vocês que faz chover. Vocês estão ensinando ao povo de Israel que é a deusa de vocês que faz a terra brotar fruto. E eu vim aqui dizer que é o meu Deus, o Deus vivo, o Deus dos céus. O Deus ao qual eu sirvo e na presença de quem eu estou. É este Deus que comanda tudo. E pelo poder dele eu quero dizer que não vai chover. E vamos ver qual é o Deus que tem mais poder. Se o Deus vivo ou o Deus de pau e de pedra de vocês. É isto que aconteceu e é nesse momento da história que nós estamos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Antes, porém, antes de ler este verso, eu quero convidar você para ler um outro texto. Tiago. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, perto do livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Esse texto aqui é um texto que fala muito forte comigo. E diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, o céu não deu chuva. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O ponto que eu gostaria de destacar é este aqui: Elias não era um super-herói. Elias não era um super-humano. Pelo contrário, aqui diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas virtudes, mas também sujeito às mesmas falhas. Em outras palavras, podemos dizer que Elias era um homem igualzinho a nós, igual a mim, igual a você. E isso, queridos, nos mostra que se ele conseguiu vencer, eu e você podemos vencer também. Se Elias, um homem igual a nós,
conseguiu alcançar as vitórias e as bênçãos que alcançou, pode ter certeza que você também pode. Não importa como você esteja nesse momento. Não importa as lutas que você esteja passando. Lembre, Elias era igual você e Elias venceu. E assim, eu e você poderemos vencer também. Mas para que Elias pudesse vencer, teve alguns detalhes na vida dele que foram importantes. Na semana passada, nós vimos um detalhe. O detalhe de que Elias cria em um Deus vivo e ele tinha consciência de que constantemente ele estava na presença desse Deus. Não importava onde ele estivesse, não importava o que ele estivesse fazendo, ele tinha consciência de que estava na presença de Deus. Este é o primeiro segredo para que eu e você possamos ter a vitória. Para que você, aí do outro lado, sabendo que Elias era igual a você, para você vencer, você tem que ter a mesma atitude que Elias teve, ter a consciência constante de que você está na presença de Deus. E agora, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no texto que vamos estudar hoje. 1 Reis, capítulo 17. Eu já abri a minha Bíblia aqui enquanto falava com vocês. Abra agora a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um gole de água aqui. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler novamente a partir do verso 1 que nós já lemos na semana passada. E nós lemos assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Aqui, queridos, nós encontramos um pouco da história de Elias que queremos meditar nesta noite. Um ponto interessante que eu gostaria de destacar é que, num primeiro momento, nós estamos diante de um Deus que tem todo o poder do universo, que faz com que o seu servo vá na presença de Acabe, o representante do mal na terra naquele momento, como vimos na semana passada. Dá a certeza para que Elias diga: eu estou na tua frente, Acabe, mas o meu Deus está aqui comigo. Eu pergunto para você, Deus, ele podia cuidar de Elias naquele momento? Será que Deus, com todo este poder, com todos os anjos que ele tem, não podia proteger Elias ali naquele instante? Sabe, queridos, Deus não apenas podia, como Deus protegeu. Só que, às vezes, nós queremos que Deus haja da nossa maneira. Às vezes, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e não é assim que funciona. Deus tem os planos dele. Deus tem a ideia dele. Deus já tem um projeto na sua mente. E podemos ter certeza, você pode ter certeza que o projeto de Deus é melhor do que o nosso. A minha filha está me assistindo agora lá em Machadinho do Oeste, em Rondônia. Um beijo para você, minha filha. Não briga comigo, mas eu vou te entregar aqui agora. A minha filha, Larissa, ela está se preparando para realizar um grande sonho que ela tem. E ela ficou muito triste, porque apesar de orar, apesar de
estar sempre buscando fazer a vontade de Deus, colocando os seus planos na vida de Deus, tudo parecia estar dando errado. E o plano dela é fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, numa área bem específica. Ela já terminou a faculdade de Direito, está trabalhando ali em Rondônia, e o sonho dela é ir para a Espanha fazer esse mestrado. E por mais que ela estivesse se esforçando, por mais que ela estivesse tentando, tudo estava dando errado. O sonho dela era, no meio do ano, agora ir lá para a Espanha estudar. E conforme as coisas foram dando errado, ela começou a dizer: pai, mãe, Deus, parece que Deus não está me ajudando, parece que Deus não está sonhando junto comigo. E a gente dizia: calma, filha, confia em Deus, Deus sabe o que está fazendo. E esses dias atrás, conversando com ela, ela disse: pai, já pensou se tudo tivesse dando certo e eu tivesse que ir para a Espanha agora nessa encrenca toda do coronavírus? E eu disse para ela: tá vendo, filha? Deus, ele sabe o que faz, Deus tem um plano. A gente tem que ter os nossos planos, nós temos que fazer os nossos projetos, nós temos que ter um rumo na nossa vida. Mas, acima de tudo, temos que dizer: Senhor, o meu plano é este, me abençoe neste plano, mas faça na minha vida a sua vontade, porque a sua vontade é melhor do que a minha. Às vezes, a gente quer impor a nossa vontade para Deus. E se a gente for olhar por esse aspecto, a gente pode chegar à conclusão de que Elias até tinha motivos para dizer: Senhor, eu tenho um plano melhor que o seu. Porque qual foi o plano de Deus? Deus disse: Elias, você já falou que tinha que falar, agora saia daqui e vai para outro lugar. Eu ainda há pouco fiz a pergunta: Deus não podia cuidar de Elias ali? Podia. Mas Deus quis fazer diferente. Às vezes, Deus está cuidando de nós ao nos tirar de perto do perigo. Às vezes, Ele vai nos ajudar a enfrentar o perigo. Em alguns momentos, o melhor que Ele fará por nós é nos tirar de perto do perigo. Sabe, queridos, é neste momento que nós estamos vivendo. Tem pessoas que precisam estar próximos do perigo nesse instante. Dependemos dessas pessoas. Como falamos antes, os profissionais de saúde. Deus estará cuidando dessas pessoas, mesmo se expondo aos perigos. Mas eu e você, Deus está fazendo como Elias. Sai daí, vai para o isolamento, que é lá no isolamento que eu vou cuidar de vocês. Para Elias, Deus disse: Elias, você vai sair da presença de Acabe e vai lá para a beira do ribeiro de Querite. E é lá que eu vou cuidar de você. Agora, queridos, por que o ribeiro de Querite? Elias poderia ter dito: Senhor, eu tenho um plano melhor. Eu não quero ir para o ribeiro do Querite. E Elias teria razão para dizer isto. Em primeiro lugar, a Bíblia não nos diz exatamente aonde ficava o ribeiro do Querite. Nós não sabemos exatamente aonde era este lugar. Mas uma coisa é certa, ficava para o lado do Oriente. Imagine no mapa, tente ver um mapa na sua mente, aí o mapa de Israel. O reino de Israel é uma tripinha, compridinha assim. De um lado está o mar Mediterrâneo, do outro lado está o deserto. E Elias estava aqui perto do mar Mediterrâneo. E Deus diz para ele: Elias, vá para o ribeiro do Querite, que fica da além do Jordão. Vá para o lado do Oriente, lá na beira do ribeiro do Querite, é lá que eu vou cuidar de você. Elias poderia ter dito: Senhor, eu acabei de avisar que não vai chover. Acabei de avisar que os rios vão secar. Não faz sentido, Senhor, eu ir para perto do deserto, porque se tem um lugar que na época que chove é seco, imagina quando não chove então. Nós aqui no Brasil, nós não temos muita noção do que é um deserto. Aqui no Rio Grande do Sul, aqueles que não são daqui,
talvez não saibam, mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos passando por alguns problemas com água nesse momento. Apesar de aqui em São Lourenço nós estarmos na beira da Lagoa dos Patos, um grande reservatório de água doce, pelo fato da água ter baixado muito com a seca, a água do mar entra e a água fica um pouco salobra e não dá para ser usada para consumo humano. E assim como São Lourenço, temos centenas de outras cidades aqui no Rio Grande do Sul que estão passando por problemas de água, mas nada que se compare com essa situação que Elias havia anunciado. Algo que pode parecer um pouco com isso é um deserto, mas a gente aqui não conhece o deserto. Só para você ter uma ideia, o deserto mais próximo de nós aqui é o deserto de Atacama, no Chile, que é considerado o deserto mais seco do mundo. E a gente costuma ver e aprender que no deserto não chove. Mas chove no deserto. Lá no deserto de Atacama, chove. Tem lugares que chove uma vez, em média, claro, em média, uma vez a cada 100 anos. Não dá para dizer que não chove, pelo menos a cada 100 anos cai um pouquinho de chuva. Em 2015, a ciência, os cientistas de grande parte do mundo foram até o deserto de Atacama, porque ali, num ponto específico do deserto, estava chovendo naquele ano de 2015. E eles estavam todos lá, porque naquele ponto fazia 500 anos que não chovia. Se você não está acreditando, procure aí na Wikipédia, procure aí na internet que você vai ver. Antofagasta, na região de Antofagasta, ali teve uma parte que ficou 500 anos sem chuva. Isso é deserto. E era para esse lugar que Deus estava mandando Elias ir. Elias poderia ter dito, Senhor, lá não tem comida, lá não tem planta, lá não tem água. E agora que não vai chover, agora que não vai ter, por que o Senhor está me mandando para lá? Quando eu fazia a faculdade de teologia, em 1989, nós morávamos em um quarto no colégio interno, lá no antigo IAN, agora Faculdade Adventista da Bahia. Nós tínhamos alguns amigos, não vou citar o nome desse que eu quero mencionar, porque vai que ele está me assistindo aí pelo Brasil afora, mas nós tínhamos ali o Meirelles, nós tínhamos ali o Roberto Carlos, nós tínhamos ali o Vieira, nós tínhamos ali o Rogério, nós tínhamos o Vladimir, nós tínhamos o Gilmar, nós tínhamos vários dos nossos amigos ali no quarto, mas tinha um, que inclusive tinha o nome repetido com um desses que eu mencionei aí. Nós tínhamos no quarto 2 colegas com o mesmo nome. E este colega, ele um dia começou a ter uma atitude um pouco preocupante. Naquela época, os alunos podiam ir para o colégio e trabalhar e pagar os estudos com o trabalho. E esse rapaz, ele conseguiu uma bolsa desta maneira para não pagar um centavo na escola, ele não fazia faculdade ainda. Ele não pagaria um centavo, todo o custo do internato, que não é barato, tudo isso seria custeado com o trabalho que ele fazia. Ele trabalhava na horta. Mas um dia ele começou a reclamar do trabalho. E disse, eu não estou gostando e hoje eu não vou trabalhar. E simplesmente não ia trabalhar, ficava lá no quarto. E a gente dizia, fulano, vai trabalhar. E sempre que ele ouvia a gente falar alguma coisa, ele ficava bravo e respondia, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho 21 anos de idade, eu sei o que é melhor para mim. Ok. Foi dia, mais dia, menos dia. E várias vezes, quando ele não queria ir trabalhar, ele dizia, não vou e pronto. E a gente dizia, fulano, vai trabalhar. Você vai ter problemas, eu tenho 21 anos, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim. Só para vocês terem uma ideia de a que ponto ele chegou, teve um dia que ele foi, vocês podem achar que eu vou estar inventando isso ou aumentando, mas podem ter certeza que não. Teve um dia que, ao ir trabalhar, ele, contando para nós, disse que deliberadamente pegou a enxada e deu uma enxadada no pé, para cortar o pé, para poder ficar alguns dias sem ir trabalhar. Chegou um momento que o tesoureiro do colégio chamou fulano.
Não está dando certo, fulano, você precisa trabalhar, nós dependemos disso daí. Não vai dar certo assim. Ele falou, professor fulano, fique tranquilo, eu tenho 21 anos, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim. E foi indo, que você já pode imaginar o final da história, como é que foi. Chegou o momento que a direção do colégio precisou chegar para ele e dizer, fulano, já que você tem 21 anos de idade, sabe o que é melhor para você, sabe o que você tem que fazer, então você vai fazer em outro local, que aqui nós não temos condições de ficar com você. E nunca mais tivemos notícia dele. Às vezes, queridos, nós queremos impor a nossa vontade para Deus, mas não. Deus, ele sempre sabe o que é melhor para nós. Agora, a pergunta ainda continua. Por que o ribeiro do Querite? Elias poderia ter reclamado também do plano de Deus. Elias poderia ter reclamado do lugar que Deus mandou ele ir, em pleno deserto. Elias poderia ter reclamado para Deus da provisão que Deus fez para que ele se alimentasse. Elias poderia ter virado para Deus e ter dito, Senhor, não vai dar certo. Porque o texto que a gente leu aqui mostra o plano de Deus para Elias. Veja aí, 1 Reis 17, verso 4, diz assim, beberás da torrente do ribeiro, do igarapé lá em Rondônia, do arroio aqui no Rio Grande do Sul, do riacho lá no Nordeste, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias poderia ter dito, mas Senhor, os corvos, justos corvos, não poderia mandar pelo menos uma outra ave? Sabe, queridos, Elias teria razão para fazer isso. Elias teria razão para reclamar assim, questionar Deus. Mas Elias não questionou. Sabe quais razões Elias teria para questionar Deus? Primeiro, o corvo é uma ave de rapina. Ele poderia dizer, Senhor, sabe lá que tipo de carne que esse corvo vai trazer para mim? Mas ele não questionou isso. Tinha uma razão pior ainda para Elias questionar. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um passarinho que a gente tem aqui no Brasil, que tem um costume semelhante, uma prática semelhante a esse tipo de corvo que havia ali no Oriente Médio naquela época. A ave aqui do Brasil é o chupim. Para quem não conhece, o chupim é uma ave que tem um canto bonito, bastante popular em algumas regiões do país, mas uma ave, digamos assim, um tanto quanto folgada, tranquila. A fêmea do chupim, ela não é assim muito animada para cuidar de casa. E nem o macho do chupim é muito animado assim para construir uma casa. Então eles não constroem ninho. E quando chega o momento da fêmea botar os seus ovos, sabe o que ela faz? Ela procura algum outro ninho. De preferência, mas não somente, mas de preferência, ela procura um ninho de tico-tico. E lá no ninho do tico-tico, chega a fêmea do chupim e coloca os seus ovinhos ali. Só que os filhotinhos do chupim geralmente nascem um dia antes dos filhotinhos do tico-tico. Aquela mamãe tico-tico chega em casa no ninho ali, vê um ovo diferente, ela fica pensando, será que é, será que não é? Mas na dúvida, vamos lá, vamos chocar. E um dia antes dos filhos dela nascerem, ela sente um bichinho ali embaixo dela, quebrando a casquinha do ovo, cutucando ela ergue a asinha, olha, é um passarinho diferente, mas se nasceu é meu filho, e ela vai cuidar. E se é o primeiro que nasce, imagina então qual é o que é o primogênito, o que ganha as maiores atenções, os melhores alimentos, qual vai ter a chance de crescer mais forte, mais saudável? É o chupim, que não tem nada a ver com aquele ninho, mas a mãe colocou o filhote ali para outra mãe cuidar. Assim era o corvo.
Eles não eram capazes de cuidar dos próprios filhotes. Elias poderia ter questionado: Senhor, os corvos não cuidam, não alimentam nem dos filhos deles. Eles vão me alimentar? Mas Elias não questionou. Sabe por que Elias não questionou? Elias não questionou porque ele sabia que Deus tinha um plano. Elias não questionou porque ele sabia que era lá na beira do ribeiro de Querite, lá na beira do deserto, era lá que a bênção estava esperando. Elias sabia que ele poderia ir para o outro lado. Ao invés de ir para o deserto, ele poderia ter ido para a beira do mar, poderia ter ficado ali na beira do Rio Jordão. Elias poderia ter ficado ali. Mas conhecendo a Deus como Elias conhecia, Elias sabia que ele até poderia estar na beira do mar, ele até poderia estar na beira do Jordão, mas era lá na beira do ribeiro de Querite que os corvos iriam levar a comida para ele. Ali na beira do Jordão não teria comida para ele. A comida estaria lá na beira do ribeiro. Sabe, queridos, às vezes a gente não entende quais os planos de Deus. Às vezes a gente não entende como que esses caminhos que Deus está traçando para nós poderão nos levar ao nosso destino com segurança. Mas temos que ter a certeza que Deus sabe o que está fazendo. Obedecer a Deus é o segredo para recebermos a bênção de Deus. Sabe por que Elias foi lá para a beira do ribeiro de Querite? Elias foi para a beira do ribeiro de Querite por uma razão bem simples. Ele foi para lá porque foi para lá que Deus mandou ele ir. Se Deus mandou, ele obedece. Se Deus mandou, é isso que Elias vai fazer, não importa. Mas eu penso, não, para Elias não existia isso. Deus mandou, estava mandado, não se questiona a ordem de Deus. Deus mandou, é para a beira do deserto que eu tenho que ir, é lá no ribeiro de Querite que eu tenho que ir. Senhor, eu estou com medo, eu estou inseguro, mas se tu mandaste eu ir para lá, é para lá que eu vou. É assim que Elias fez. Sabe, queridos, em tempos de crise, maior segurança que a gente tem é obedecer às ordens de Deus. O segredo do poder de Elias, o segredo da vitória de Elias, que nós queremos estudar hoje, é a obediência. Elias foi obediente a Deus. Elias foi fiel a Deus. E aqui eu quero fazer um destaque. Em momentos de crise, os momentos de crise muitas vezes exigem que atitudes sejam tomadas, que decisões sejam feitas. Na nossa nação mesmo, no momento de crise que nós estamos atravessando, algumas decisões estão sendo tomadas. Neste momento, nós estamos com o nosso país com a situação de emergência declarada. Queremos que não aconteça, mas se as coisas piorarem, pode então ser declarado o estado de calamidade. Se as coisas continuarem complicando ainda mais, pode ser declarado o estado de defesa. E se as coisas complicarem ainda mais, pode ser declarado o estado de sítio. Claro, isso aqui é uma hipótese, uma suposição, queira Deus que nada disso aconteça. Mas para cada uma dessas situações, existem algumas leis que são impostas e algumas outras leis que são retiradas. Por exemplo, na situação extrema, uma das leis que é retirada é a lei que nos garante a liberdade de termos a nossa correspondência inviolada. Numa situação extrema, o governo pode cancelar esta lei e dizer, não, eu vou fiscalizar a comunicação de todo mundo, vou fiscalizar a correspondência de todo mundo. É assim que acontece, em momentos extremos, atitudes extremas. Mas isso, queridos, para nós cristãos, não vale. Pelo contrário, no momento extremo, é aí, sim,
que a lei de Deus, a lei que Deus disse que quer que eu e você guardemos, aí sim é que esta lei precisa ser guardada. Conosco não pode ser diferente. No momento de crise, queridos, na escola, quando vai chegando o final do ano, as notas não estão boas e surge aquela dúvida: vou passar de ano, não vou passar de ano? O que vou fazer? Eu acho que talvez na prova, no exame final, o melhor que eu posso fazer é colar, porque se eu colar eu vou conseguir alcançar a nota que eu preciso e ser aprovado. Não, querido, colar é roubar. E não é porque você está passando por um momento de crise que você vai ter a liberdade dada por Deus para você roubar. Não é também no momento de crise, vivendo desemprego, vivendo uma dificuldade financeira que surge ali uma oportunidade de trabalho para você, mas você tem que desonrar a Deus transgredindo o sábado. Não tem essa hipótese de você pedir um habeas corpus para Deus, digamos assim: Senhor, me libere desta lei, me libere deste mandamento. Não, é um momento de crise, mas nós não estamos com a lei anulada. Mesmo no momento de crise, Deus espera que eu e você obedeçamos a Ele. É no momento de crise, queridos, mesmo que seja uma crise econômica, que nós temos que ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não é o fato de estarmos atravessando um momento de dificuldade econômica, dificuldade financeira, que diz que estamos livres de ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Pelo contrário, é nesse momento que temos que nos apegar à promessa, porque o Deus que disse: sejam fiéis a mim nos dízimos e nas ofertas, é o mesmo Deus que diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ainda esses dias atrás, a semana passada, eu recebi um e-mail que alguém aí do Brasil mandou para mim, mandou para outros pastores também. E nesse e-mail ele diz que o dízimo é uma coisa errada, é algo do Velho Testamento, e ele coloca ali algumas argumentações. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não é esse o nosso tema nesta noite. Mas eu quero dizer para você o seguinte, queridos: se o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, ok, não vamos discutir isto. Mas também, se você crê que o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, não venha cobrar de Deus as bênçãos. Porque se o dízimo é do Velho Testamento, as bênçãos também são do Velho Testamento. Então, não cobre de Deus as bênçãos. Mas saiba que o mesmo Deus que disse que temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, lá no passado, é o mesmo Deus que está dizendo hoje que eu e você precisamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. O mesmo Deus que fez a promessa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, o Deus que fez essa promessa lá atrás, é o mesmo Deus vivo de hoje que está fazendo esta mesma promessa para você. Eu aproveito aqui e faço um parênteses. Você que é aqui do distrito de São Lourenço, a igreja de São Lourenço, a igreja de Cristal, a igreja da Populares, a igreja de Turuçu, a igreja de Coxilha Negra, a igreja do Coqueiro, a igreja da Santa Teresa, a igreja lá de Amaral Ferrador. Se você quer devolver os seus dízimos e as suas ofertas, entre em contato com o tesoureiro da sua igreja, que ele vai te orientar, ele vai te explicar como fazer isso. Mas não deixe de ser fiel a Deus. Não feche essas janelas que Deus quer abrir na sua vida. Mantenha essas janelas abertas, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade. Seja fiel a Deus, porque o Deus que abençoou Elias é o Deus que vai abençoar você. Elias foi abençoado porque obedeceu. Eu e você seremos abençoados ao obedecermos também. Uma outra ordem que Deus dá para o seu povo, para mim e para você, é a ordem de ir e pregar. Você está vendo que hoje eu não estou de camisa e gravata, hoje eu estou aqui com a camiseta Amor escrito com sangue.
Você, nosso irmão, nossa irmã do Brasil inteiro, sabe que este é o tema da Semana Santa. E a Semana Santa deste ano, a programação começa no próximo sábado. Normalmente, nós estaríamos reunindo os nossos amigos nas nossas casas, tendo ali os grupos de oração, os grupos de estudo, e aí, em determinado momento, estaríamos levando os nossos amigos para a igreja, encerrando a programação da igreja de uma forma toda especial. Este ano não vai ser possível isso. Não vai ser possível terminar na igreja e não vai ser possível trazermos os amigos nas nossas casas. Estamos em quarentena. Como que vamos cumprir a missão? Porque precisamos cumprir a missão. Deus espera isso de nós. É por isso, queridos, que neste ano Satanás tenta derrubar o trabalho da pregação do evangelho de outro. Deus providencia outras maneiras. E se preciso for, até as pedras poderão clamar, disse a palavra de Deus. Mas as pedras não vão precisar clamar, porque eu e você faremos a nossa parte. E como que eu e você podemos fazer? Nós podemos pegar o celular, podemos pegar o WhatsApp, fazer um grupo de WhatsApp, mais um grupo, pastor, eu não aguento mais grupo de WhatsApp. Podemos sim fazer um grupo de WhatsApp com aquelas pessoas queridas, preciosas para nós, que nós queremos ver no céu, pessoas que queremos que assistam essa programação, e enviemos para essas pessoas as mensagens que a Novo Tempo vai estar preparando. Podemos enviar para eles os meios pelos quais eles poderão acessar o canal na antena parabólica, o canal no sistema de canal fechado, de TV fechada. Podemos mandar o link do Facebook, podemos mandar o link do Instagram, o link do YouTube, que a Novo Tempo vai estar usando para transmitir essas mensagens. Se você não quer fazer isso em um grupo de WhatsApp, você pode mandar no particular para esses seus amigos. Ainda hoje eu estava ouvindo um áudio que um dos nossos irmãos aqui do distrito enviou para mim, e ele disse, pastor, eu não vou colocar no WhatsApp, eu vou colocar no Facebook, porque eu tenho muitos amigos no Facebook, e colocando no Facebook, vários vão poder assistir. Não importa como você vai fazer, querido. O importante é que você faça. O importante é que você pregue a mensagem de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, àqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz que Cristo vai voltar. Mas Cristo só irá voltar depois que o evangelho tiver sido pregado. Eu não sei em que momento que isso vai acontecer, mas eu não quero que seja por minha culpa que isso demore mais do que o necessário. Por isso, querido, se queremos sair deste mundo de enfermidade, se queremos ir para o céu, se queremos receber o mesmo privilégio, a mesma bênção que Elias já recebeu, a gente vai ver numa outra ocasião, que a história de Elias não termina no Ribeiro do Querite, a história de Elias continua até hoje. Se você quer que a sua história continue por toda a eternidade, ao lado de Cristo Jesus, agora é o tempo de obedecermos a Ele, sermos fiéis a Deus, andarmos no caminho, mesmo que a gente não entenda, mesmo que em alguns momentos a gente não concorde, mas que sejamos fiéis a Ele. Fiéis em todos os aspectos, fiéis no trabalho, fiéis no estudo, fiéis no casamento, fiéis nos dízimos e nas ofertas, fiéis no trabalho missionário, que sejamos fiéis a Deus em tudo e tenhamos a certeza que Ele vai nos abençoar aqui e vai nos dar a bênção maior de nos levar para viver com Ele por toda a eternidade. Você crê nisso? Se você crê nisso, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez ter me dado o privilégio de poder falar para esses teus filhos que estão me ouvindo nesse momento. Eu não sei exatamente, Pai, quantas pessoas estão ouvindo, mas eu quero pedir que abençoe a cada um deles, no norte, no sul, aonde estiverem, todos recebam a tua bênção, Pai. Estamos passando por momentos difíceis
Estamos em pleno deserto, mas nos dê a certeza de que o pão nos será dado, mesmo que sejam os corvos que estarão trazendo para nós. Nos dê a certeza de que não deixará faltar aquilo que precisamos. Abençoe-nos a todos, Pai. Abençoe cada pedido que está sendo mencionado e aqueles que estão no coração de cada um dos teus filhos nesse momento. E nos ajude, Pai, para que em breve possamos estar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Abençoe cada lar aqui representado. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite para você, querido, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro.